Olá a todos, mais uma vez estamos aqui juntos, trazendo a palavra do Evangelho, trazendo mais um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nos foi deixado aí palavras do Cristo há mais de 2000 anos. E exatamente há mais de 2000 anos estamos aí tentando compreender o que ele deixou para nós e não conseguimos, né? Durante a nossa caminhada, a nossa jornada, nos perdemos. Pelas correrias, pela própria vida, né, que nos traz às vezes dissabores, e aí a gente se perde e não consegue entender o evangelho que Jesus nos deixou. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer a prece de abertura, gostaria de que acalmássemos nossos corações nesse momento, agradecendo a oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui trazendo a palavra de Jesus, a palavra do evangelho, o qual é o nosso caminho, é o nosso guia, né, no qual se seguirmos e colocarmos em prática tudo que entendemos, com certeza a nossa evolução será bem mais rápida e mais suave. Sendo assim, então, agradecemos de coração poder estar aqui agora, hoje, com vocês. Que assim seja. Hoje iremos falar sobre a afabilidade e doçura. E antes de iniciarmos, eu trouxe aqui um texto que está no livro Escrito de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre essas simples palavras, afabilidade e doçura. Vamos lá então. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teu ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para levar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Que assim seja. Eu acho que esse texto é bem legal e nos traz aí talvez maior facilidade para as explicações que nós vamos fazer aqui sobre afabilidade e doçura. Então vamos agora para a palestra. Deixa eu ajustar meus slides aqui. Vamos lá. Então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá: bem-aventurados os brandos e pacíficos. E no item 6, instruções dos Espíritos, vemos sobre a afabilidade e a doçura. Essas simples palavras que nos traz muito. Quando falamos de bem-aventurados os brandos e pacíficos, dizemos que são palavras que nos fazem refletir acerca do nosso desenvolvimento moral e a forma na qual nos colocamos ante a violência. Violência essa que basta ligarmos a televisão, abrirmos o jornal, que vemos a toda hora, né? E em estados menos desenvolvidos moralmente, muitos espíritos utilizam-se da agressividade verbal para ferir o próximo. Encontramos no Evangelho de Mateus que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Com isso, gente, compreendemos que
mansuetude é a virtude necessária para os espíritos evoluírem moralmente. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, uma pessoa acessível. E doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando. Então, a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, que é a boa vontade, a bondade para com alguém, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. Tá? A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Temos que entender que nossos pensamentos e sentimentos geram energias condizentes com o padrão vibratório específico de cada um. Ou seja, se você está feliz, com pensamentos positivos, vai emitir uma vibração relacionada à felicidade. Assim como, ao contrário, se nós estamos num momento infeliz, num momento triste, nós vamos emitir vibrações relacionadas à tristeza. E essa energia irá contagiar o ambiente ao nosso redor, além de ser percebido e, em alguns casos, absorvidos, dependendo da vigilância pelas outras pessoas. Ou seja, muitas vezes nós entramos num ambiente onde a coisa não está muito legal, não está muito boa, e a gente sente, dependendo da sensibilidade de cada um, a gente sente aquela angústia, aquela tristeza que está sendo gerada naquele ambiente por outras pessoas, ou por nós próprios emitimos também quando não estamos muito bem. Então temos que sempre nos cuidarmos para que quando vier os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, consigamos reverter, virar a chave e tentar amenizar a coisa e fazer através de uma prece, através de um pensamento positivo, que essa energia que estamos produzindo, estamos gerando, seja melhor do que a tristeza, do que a angústia. Tá bom? Se nós vemos no item 17, também do Evangelho, na passagem que fala sobre seres imperfeitos, no item que fala da virtude, nos esclarecendo que a virtude é um conjunto de qualidades, certamente um ser afável e doce muito conseguirá na conquista do bem conviver. Todos nós gostamos de ser bem tratados, todos nós gostamos de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância, enfim, de todo um clima de amor e de fraternidade. No entanto, para que tenhamos tudo isso, necessário se faz que também nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós e às outras pessoas e ao próximo também, tá? Então, se nós gostamos, nós queremos de ser bem tratados, que as pessoas nos tratem com respeito, com afabilidade, com doçura, nós também temos que dispor dessas virtudes, também temos que também doar a afabilidade e a doçura, porque é um caminho de duas vias. Se eu imito doçura e afabilidade, eu vou colher doçura e afabilidade. E se eu também reverter, às vezes, quando sou tratado rispidamente, com afabilidade e doçura, as coisas se transformam, tá? Mas vamos pensar um pouco, por que será que desejamos tudo isso e, no entanto, se torna tão difícil para nós mantermos estados de alma, de tolerância, de ternura, de afabilidade e de doçura, resultando num clima de equilíbrio? E pensando em tudo isso, nós concluímos que não valorizamos ainda esses aspectos, eles ainda não fazem parte das nossas aspirações. Porque, a partir do momento em que tivermos como objetivo e desenvolvimento de uma vida interna rica, certamente conseguiremos movimentar a nossa alma, as nossas emoções. Rica no sentido de positividade, de altruísmo, tá? Então, nesse sentido, ainda receberemos da espiritualidade amiga que nos acompanha no nosso projeto reencarnatório os recursos necessários, para que possamos desenvolver esses sentimentos que fazem parte do nosso eu profundo, mas que estão soterrados pelos condicionamentos do mundo e por emoções do cotidiano. É aquela
famosa correria que a gente fala, que a gente não percebe às vezes como respondemos alguém, ou então como assimilamos às vezes um elogio ou uma crítica, né? Então é esse dia a dia que nós vivemos neste mundo ao qual estamos, mas não fazemos parte, às vezes nos atrapalham e muito. Então, gente, devemos cultivar esses sentimentos para facilitar a nossa convivência uns com os outros. E aí, voltando a dizer, melhorando a nossa evolução, agilizando a nossa evolução, tá? Então vamos lá. A conversa de hoje também nos faz refletir no quanto confundimos esses sentimentos, porque não necessariamente para sermos afáveis precisamos estar com um sorriso estampado no rosto, nos lábios. Não. Tudo isso de que nos fala Jesus está no movimento da nossa alma, no dinamismo das nossas emoções. Nosso campo emocional foi feito para ser ampliado, e quanto mais nós damos amor, quanto mais trabalhamos no bem, mais esse campo emocional se dilata, tá? E como resultado, nos sentimos plenos, porque está se processando o dinamismo das nossas emoções. E se não agirmos assim, se ficarmos intolerantes, incompreensivos, impacientes, nosso campo emocional se atrofia, se estagna, por ser contrário ao seu mecanismo natural, e será expressado na forma de carência. Eis a razão pela qual muitas vezes nos sentimos carentes. O nosso campo emocional precisa ser dinamizado e não abandonado por nós. Então, nesse raciocínio, nesse esclarecimento, nós conseguimos entender a grande sabedoria de Jesus, quando fez da mansuetude, da pacificidade e da moderação uma lei, condenando assim qualquer e toda forma de violência. Nós citamos aqui passividade e não, né? Aliás, pacificidade e não passividade. Né? Não podemos ser passivos, nós temos que ser pacíficos. É diferente as palavras. Vamos lá. Faça a diferença, seja num pequeno gesto, numa pequena gentileza, numa simples palavra de conforto ou de carinho. Faça alguém sorrir, faça o bem, não importa como nem onde. Pratique a arte de espalhar o amor e sem ver a quem também, não é? Sem ver a religião, sem ver o time que torce, sem ver a casa espírita que frequenta, amamos quem cruzar o nosso caminho. Essa é a lição. Esse é o segredo da vida. Então, gente, nós somos criados para amar. E é interessante como nós nos sentimos envergonhados, às vezes, de amar, não é? Temos vergonha de ser educados, muitas vezes. Sentimos vergonha de ser corteses. Achamos que vamos, por exemplo, na expressão vulgar, nós vamos pagar um mico, ou coisa parecida, né? E com isso, às vezes, desprezamos as riquezas do nosso mundo interior e tirando de nós mesmos a alegria de ser feliz. E a gentileza, gente, se exercita através de pequenos gestos, né? Um simples bom dia, um sorriso pequeno, um agradecimento, às vezes dar passagem a quem está com pressa. Pode não parecer, mas esses pequenos gestos fazem muita diferença. Às vezes, um exemplo simples, nós chegamos cedo para ir ao centro e aí a gente encosta o carro na porta do centro. Só que nós estamos bem adiantados. O que deveríamos fazer? Deixar o carro mais longe. Para quê? Para que a vaga de pertinho da porta do centro fique para quem chegar atrasado, quem saiu tarde do serviço. E aí a gente faz o contrário, a gente encosta lá, aí quem chegar atrasado vai se atrasar mais ainda, pois vai ter que deixar o carro longe. São pequenas coisas que às vezes, se pensarmos, a gente melhora a vida de muitas pessoas, principalmente a nossa. E a gentileza, gente, então, é nas pequenas coisas, através de pequenos gestos que começamos a mudar o mundo. Não adianta a gente querer começar por coisas absurdas, coisas muito grandes que não vamos conseguir. Então a gentileza traz a paz, a tolerância, a paciência e principalmente a capacidade de perdoar.
Gentileza é a maior demonstração de poder que um ser humano pode ter. Olha que interessante, gente, que bela colocação, né? Então, gentileza é uma maneira de pensar, de enxergar as pessoas, é tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. É muito mais do que um código de boa conduta ou de etiqueta. A pessoa verdadeiramente gentil não espera nada em troca. Ela é verdadeira, é honesta, não bajula ninguém, apenas ser gentil, não é? Ao contrário, diz não da mesma maneira que diz sim quando necessário, não é? Às vezes, quando dizemos um não, é ser gentil também, não é? Quando nos pedem nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nos pedem coisas que erradas, nós temos que dizer não, que também é ser gentil, tá bom? A pessoa gentil é tolerante e pensa duas vezes antes de responder a uma agressão gratuita. Ela sabe que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Quando você está sendo agredido, o agressor não quer ouvir o que você tem a dizer. E nessa hora, já foi dito por um sábio que o silêncio é uma prece. Então responda ao agressor com o silêncio e veja o que acontece. Ela não vai ter mais vontade de brigar conosco. Essa é a verdade. Entretanto, nem sempre há de se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Isso que nós estamos vendo muito nos dias de hoje. Pessoas falsas, pessoas muitas vezes nem querem ser falsas, mas a vida os deixam assim, não é? Então, contudo, gente, é importante enfatizar que falamos aqui da verdadeira doçura e afabilidade que surgem a partir do amor ao próximo, como foi dito no trecho destacado inicialmente. Infelizmente, em nossa sociedade, que se preocupa mais com aparência e status, são muitas as pessoas que, por trás de uma máscara, fingem ser doces e gentis quando encontram uma plateia, mas que basta ficarem sozinhas ou junto de pessoas que compartilham a mesma mentalidade, a língua se transforma em uma arma que dissemina a calúnia, a fofoca, a inveja e a maledicência. Mas não é difícil saber quem é verdadeiro e quem usa uma máscara. Afinal de contas, a vibração pode ser dissimulada, fingida, né? O que se é. Essa é a verdade. Então, assim, conseguimos perceber quando estão sendo falsos conosco, ou quando as palavras e atitudes são vazias e benevolência. Quantas pessoas que nós vemos que fora de casa são pessoas agradáveis, são pessoas agradáveis com os outros, né? Pessoas que falam bem, que conversam bem. Basta ele entrar da porta da sua casa para dentro que tudo se transforma. Lá ele maltrata, lá ele agride, lá ele faz mil e umas coisas. Então, são pessoas que dissimuladas, que com terceiros, com outras pessoas de fora de casa, são uma coisa, dentro de casa são outra coisa. E isso, infelizmente, é o que mais nós estamos vendo no mundo em que vivemos, infelizmente. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa própria personalidade. Então, gente, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Falamos o que pensamos, falamos do que está no nosso coração. Não tem como quem tem o coração bom falar coisas ruins, né? E nem quem tem o coração ruim dizer coisas boas. Precisamos vigiar o que falamos para melhorarmos nosso coração. Assim, toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. E temos que vigiar muito o que sai de nossas bocas, tá? E o que sai dos nossos pensamentos também, que muitas das vezes
quando falamos, as pessoas entendem o que somos. Agora, quando pensamos, ninguém consegue entender. É pior. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Olha que colocação legal essa, né? Então, nos dias de hoje, gente, estamos vivendo momentos de muita tensão, onde constantemente somos verificados e levados a ver os nossos limites, testados, não é? Principalmente no trânsito de hoje. Antigamente as pessoas simplesmente se xingavam no trânsito, hoje elas param o carro e se matam, não é verdade? E às vezes gente que está passando, que não tem nada a ver com isso, pelo menos aos nossos olhos, são às vezes mortas, às vezes machucadas, enfim, né? Então, para aqueles que em nada pesa a consequência de suas atitudes, desculpam-se no meio social tão agressivo para da mesma forma reagirem agressivamente ou em cólera. Para aqueles que detêm um pouco os conhecimentos doutrinários, onde aprende-se que a cada ação corresponde a uma reação, sabe-se o quanto é necessário estar em guarda, estar em vigia, estar em alerta, nesses momentos onde são verificados seus limites. Nós somos testados toda hora, gente. A toda hora nós somos testados. Se estamos com a guarda baixa ou se estamos com algum pensamento ruim, né? O que acontece? Os espíritos zombeteios, os espíritos que gostam da irritabilidade, eles vão agir para nós nos irritarmos mais facilmente e devolvermos, às vezes, a agressividade com agressividade. Então, por isso, naqueles momentos, quando recebemos os sarcasmos, a desconsideração, a ironia e até mesmo olhares agressivos, levando-nos ao sentimento de cólera, precisamos verificar o que de nós está em jogo. Por exemplo, se, apesar do nosso conhecimento, ainda estamos com orgulho exacerbado, dificilmente nos controlaríamos e entraríamos na faixa do desequilíbrio, chegando à cólera, o que não devemos deixar acontecer jamais, não é? Não dá, porque nós temos que ter equilíbrio, temos que ser praticar o que aprendemos, praticar o que lemos, não é? Principalmente nós que temos o Evangelho segundo o Espiritismo como nosso guia. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo, com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha, ou seja, aos que estão nessa jornada juntamente conosco. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. O que Jesus quis dizer com isso? Não é? O que exatamente significa isso? Uma vez que Jesus nos prometia constantemente o reino dos céus. E aqui está falando em possuirão a terra. Não é? Essa máxima não parece um pouco o oposto do que Jesus pregava? Não é? A terra um dia será um planeta feliz, um planeta regenerado, e aqueles que tiverem sido brandos e pacíficos poderão viver aqui. Possuir a terra certamente não significa possuir os bens materiais, não é? As palavras de Jesus referem-se aos futuros estágios, porque a terra passará. No futuro, quando o planeta estiver mais depurado, aqueles que houverem sido brandos e pacíficos, artifícios da paz coletiva, terão o privilégio de continuar reencarnado aqui. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos do céu. Por estas palavras,
Então Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Então promete Jesus que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz, em razão do afastamento dos maus. Então, mais uma vez, não nos apeguemos aos bens da terra. Devemos utilizar desta vida terrena para a nossa evolução, não é? Devemos dar, não o nosso supérfluo, mas dar um pouco do nosso necessário também ao próximo. Isso é caridade. Bem-aventurados os que são dóceis, porque herdarão a terra. Eles herdarão a terra, pois o mundo de regeneração será construído por espíritos que entenderem e praticarem a lei do amor. A paciência, a afabilidade, a doçura e a brandura são as virtudes que devem ser construídas e alimentadas ante a lei do amor e da caridade. Alguns compreendem erroneamente que tais virtudes são passivas e sofrem com as ações de terceiros sem reação. Porém, digo que bem-aventurados os brandos e pacíficos é uma ação importantíssima. A mansuetude não é uma inação, pelo contrário, é um exemplo de caridade com você e com o irmão que possa ter te agredido. Quando Jesus nos disse para darmos o outro lado da face, é porque podemos ter uma segunda opção, que não seja revidar a violência com violência. Devemos aplicar a resignação e a resiliência, atributos racionais aos que devem ser o impulso ao perdão. Aí essa colocação desse simples homem, né? Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Muitas das vezes nós reclamamos porque temos que ajudar as pessoas, porque estamos ajudando muito, mas devemos pensar o seguinte: é muito melhor naquele momento estarmos podendo ajudar alguém do que termos que receber ajuda. Com certeza, ajudar é bem melhor e bem mais fácil, gente. E aí então, que exemplo melhor de afabilidade e de doçura que Jesus, né, que o nosso Mestre Jesus é. Qual é o maior exemplo, sem ser esse mais perfeito exemplo que tivemos, que conhecemos, né? Passou pela terra espalhando o amor, consolações e esperanças. Nunca julgou ou condenou alguém, nem feriu com palavras agressivas. Pelo contrário, suas palavras gentis e amáveis davam a orientação e a coragem necessária para se mudar as vidas, os destinos. Sempre compreensivo por conhecer as verdades espirituais, nos guia até os dias de hoje, com a mesma paciência e doçura de sempre, respeitando nosso livre-arbítrio, embora esteja constantemente nos convidando para a sua seara. Não é? Andar com Jesus é fácil. Imagine se não tivéssemos esse guia e modelo para seguirmos, não é verdade? Essa exemplo de afabilidade, de doçura, de mansuetude, não é? Então tá fácil. Jamais seremos igual, temos a absurda ideia de sermos igual a Jesus hoje, mas o nosso destino é a perfeição, não é? Hoje, se naquele tempo, quando Jesus falou ao menino rico, larga-te tudo e me segue, ele não conseguiu
Se hoje, se Jesus passasse aqui e nos dissesse a mesma coisa, será que nós largaríamos tudo para segui-lo? Precisamos refletir sobre isso. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes estar associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Então, gente, nós não vamos conseguir mudar da noite para o dia, da água para o vinho, mas é por meio do exercício e da perseverança que vamos dissolvendo nossas paixões milenares na água do amor de Deus, fazendo crescer em nossos corações as virtudes como a afabilidade e a doçura. Exemplos e mensagens esclarecedoras já temos aos montes, agora é nossa hora de colocar em prática. Muitos de nós se perguntam como é possível sobreviver brando e pacífico em um mundo atormentado onde campeia a violência. E a resposta é simples, mas não é fácil. Reunindo em nós diariamente as sementes da paz que vivem ocultas no jardim da alma, regando-as com a chuva benéfica do amor, fortificando-as com nosso esforço individual, para que um dia floresçam plenas e enfeitem nossa vida e a dos que convivem conosco, perfumando nossos dias e colorindo este mundo tão belo que o Eterno nos deu com uma provisória morada. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um e até uma próxima oportunidade. Até mais.